Sejam muito bem-vindos à nossa introdução ao desafio dos 12 princípios para o fim da candidíase. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, candidíase e tudo que envolve o estilo de vida saudável. Sejam muito bem-vindas e vamos começar com tudo o nosso aquecimento para o desafio, que eu já adianto aqui a vocês que acontecerá todos os dias pela manhã. Então, as lives serão pela manhã, aqui, lives relativamente curtas, mas com muito conteúdo para que você já saia da live aplicando. Então, é um conteúdo prático, são princípios. Sem princípios, a gente se perde no processo. Dito isso, sejam muito bem-vindas. Eu quero saber aqui quem já fez a inscrição para o evento que começa efetivamente no dia 23. Se você não está sabendo do que se trata, dia 23 de maio iniciamos de fato o evento Fim da Candidíase, onde você aprende ali dentro do conteúdo que será disponibilizado o que você deve fazer para, de fato, né? Estou aqui enfatizando de fato, dar um fim aí à candidíase e à síndrome fúngica. Então, deixa eu ver aqui. Para quem não sabe onde faz a inscrição, depois quando acabar o conteúdo, você vai lá no link do perfil, vou mostrar onde fica, você faz a sua inscrição, tá certo? E hoje começaremos o nosso aquecimento do desafio. Então, explicando um pouco melhor como que vai funcionar, eu decidi fazer esses 12 princípios, esse desafio pela manhã, além das lives que acontecerão à noite, à noite, 8, 9 horas da noite, teremos lives aqui com convidados no Instagram, que vai enriquecer ainda mais a sua base para que você entenda o que está acontecendo de fato aí do outro lado. Qual é a causa do seu problema, qual é o gatilho que você não está conseguindo enxergar para que você tenha ali todos os pilares muito bem organizados para você vencer esse quadro aí de desbiose com prevalência de fungos. Partindo desse princípio básico, antes da gente entrar no conteúdo de hoje, deixa eu explicar aqui para vocês o que é desbiose, o que é síndrome fúngica e o que é candidíase. Talvez você saiba, talvez não, mas só uma informação básica sobre esse princípio básico, né? Para a gente entrar de fato aí na introdução dos nossos princípios. Desbiose com prevalência de fungos, a palavra desbiose quer dizer desequilíbrio. Então, sempre que você escutar aqui eu falando desbiose, eu estou indicando que a pessoa está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode ser por fungos, pode ser por bactéria, por vírus, por qualquer bichinho que cause um tormento na vida dessa pessoa, cause um caos. E aqui você aprende sobre fungos. É síndrome fúngica, desbiose com prevalência fúngica. E a síndrome, essa palavra síndrome, quer dizer reunião, quer dizer conjunto de sinais e sintomas. Então, sempre que você escutar eu falar, essa pessoa está com síndrome fúngica ou você está vivendo a síndrome fúngica, é porque você não está só com candidíase. Você está com candidíase e com outras queixas. Porém, o que dói mais em muitas mulheres é a candidíase vulvaginal. Mas essa pessoa pode ter uma micose, essa pessoa pode ter caspa, essa pessoa pode ter coceira no ouvido, essa pessoa pode estar com a língua muito esbranquiçada, que indica biofilme de fungos no trato gastrointestinal. Essa pessoa pode estar com descamação na pele, com acne fúngica, e todos esses sinais e sintomas você entenderá dentro do evento, junto com testes, com uma avaliação aí para diagnóstico nutricional. Diagnóstico médico é uma coisa, diagnóstico nutricional é outra, isso nós conversaremos mais pra frente, tá certo? E candidíase é um diagnóstico isolado. Então, quando você vai ao médico e recebe um diagnóstico de candidíase, não olhou o corpo como um todo, olhou a região do seu corpo que está com quadro de candidíase. Então, região da vulva, da vagina, candidíase vulvaginal. Boca, candidíase oral. Virilha, candidíase, que é um tipo de micose, né? Candidíase é um tipo de micose, muitas pessoas não sabem. Então, isso é o básico, tá? Então, falando aí sobre as queixas, os sinais e sintomas, esse básico aqui eu quero trazer a você, mas saiba que testes eu vou oferecer a vocês para que de fato você saiba se você está vivendo uma síndrome fúngica ou não, ou um quadro de candidíase de repetição, tá certo?
Voltando aqui a falar dos princípios, dos 12 princípios que a gente conversará ao longo das semanas de desafio, que começa de fato amanhã. Então amanhã, 7h29 da manhã, estaremos aqui juntas. Então você fazendo aí o seu café da manhã, se preparando para trabalhar, dirigindo, enfim. Coloca aqui, liga o conteúdo para você acompanhar princípio por princípio e colocar isso em prática já na sua rotina. Para quando chegar o evento, você já estar muito bem preparada para conseguir ali coletar as informações mais profundas e ter a tomada de decisão que você vai fazer dali para frente, tá certo? Porque nós aqui trabalhamos com resultado. Então, quero ver você com resultado. Você tendo resultado, eu fico feliz. A gente compartilha informação, você compartilha essa informação para outras pessoas e a gente vai alimentando a base, tá certo? E todo mundo prospera. É esse o objetivo, tá bem? Todos os conteúdos sobre os princípios, alguns ficarão gravados, outros não, tá certo? Então é importante que você esteja aqui ao vivo às 7h30 da manhã para acompanhar esses conteúdos. Sheila, você vai deixar todos no ar? Eu não sei. Alguns podem ser que eu tire do ar para colocar dentro da plataforma do método e outros eu acabo deixando, outros vão para edição, para tirar pequenas partes dos vídeos. Então, organize-se para que você esteja dentro do possível na maioria ou em todos, partindo que é fácil assistir em qualquer lugar se você estiver se locomovendo. Então esteja aqui ao vivo para você receber todas as informações, tá certo? E quem não está nos grupos, tem um grupo do WhatsApp, do Telegram, onde você recebe os avisos, as informações, os materiais de apoio, os PDFs. Então vai um material ali para que você receba as informações de forma palpável, para que fique mais fácil de você entender o conteúdo. É esse o principal objetivo, tá certo? Então, é assim que nós começaremos. O primeiro passo é você estar dentro do grupo para você não perder as informações, tá certo? E amanhã a gente começa no princípio 1. Hoje, saindo do zero, desse princípio 0, eu separei aqui para vocês esse conteúdo aqui de base para a gente conversar e se aprofundar. Depois eu vou olhar aqui os comentários de vocês, tá bem? Para tirar as dúvidas, conforme a gente conversar sobre esse princípio 0, porque sem essa base aqui, sem vocês compreenderem, assim como lá no passado eu não compreendia isso daqui e depois foi muito simples. Depois que eu enxerguei isso aqui, eu entendi muitas coisas, porque que algumas coisas não estavam fluindo, não estavam dando certo, ou porque eu me sentia mal em determinadas situações. Então, a partir disso daqui, eu acredito, se você nunca ouviu falar da pirâmide de Maslow, que não é na verdade uma pirâmide, foi transformado numa pirâmide para ficar mais fácil o entendimento. Isso foi transformado nos livros, mas na verdade é como se fossem pequenos blocos, e não necessariamente esses blocos eles estão organizados nessa forma de pirâmide. É porque olhando o perfil populacional, normalmente escala-se dessa forma, mas não necessariamente acontece assim para todo mundo. Pensando numa base, numa questão coletiva, fica mais fácil ser entendida assim em formato de pirâmide, tá? Então, vocês já ouviram falar dessa pirâmide de Maslow? Isso já fez parte de algo que você recebeu de educação e tudo mais? Eu lembro a primeira vez que eu fiz terapia, que eu nunca tinha buscado uma terapeuta. Eu estudava, lia sobre psicologia, inteligência emocional e tudo mais, mas quando eu fui buscar uma terapeuta, isso eu já tinha vencido o quadro de síndrome fúngica, eu já não estava mais passando por isso. E eu comentei algumas coisas com ela e ela falou assim: Sheila, tem algo ali na pirâmide de Maslow que você está ali, não sobe e desce, você está se perdendo ali, e por isso que você não consegue avançar nesse outro pilar. E isso talvez esteja acontecendo com você, e de fato quem está vivendo um quadro de candidíase e de síndrome fúngica está passando por isso, porque ali a base fisiológica da saúde, ela não está sendo suprida. E não porque você está passando fome. Porque quando a gente fala em fisiologia, a gente pensa em questões básicas. Então você vai avaliar o seu sono, a alimentação, a base da tua alimentação. Então se você passa fome ou não, se você consegue se nutrir ou não.
Então isso entra na parte da fisiologia, porque comer para eliminar a fome é uma coisa, comer para se nutrir é outra coisa. São dois momentos diferentes que a gente precisa ter esse discernimento para a gente conseguir ter realização pessoal, para ter estima, para ter amor e relacionamento. Se eu como apenas para matar a fome, vai ter momentos que eu acabo me perdendo porque eu volto ali para a base fisiológica, porque eu sempre estou adoecendo, eu sempre estou com queixas fisiológicas e estou constantemente voltando para a fisiologia básica humana que não está sendo suprida. Isso envolve também sexo, o sono, o básico. Então, o básico, quando pensamos em candidíase, em síndrome fúngica, se esse básico da nutrição ele não está sendo entendido, não está sendo suprido aí do outro lado, você fica patinando nessa base fisiológica e por isso que muitas vezes a intimidade sexual, a vida a dois, a libido, o desejo não consegue ser suprido, porque dentro dessa pirâmide, lá embaixo, acaba sendo a prioridade. A base fisiológica é a tua prioridade. Enquanto essa base não for organizada, deixa eu só tirar aqui os comentários para ficar mais fácil de enxergar. E aí depois eu volto para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, partindo desse princípio zero, essa base fisiológica de ter o mínimo para eu conseguir me nutrir, me alimentar e me nutrir, precisa ser entendido por mim. Eu não posso terceirizar isso. Se eu terceirizo isso, eu sempre fico num estado de necessidade. E essa necessidade faz com que eu não avance em outros pilares ou os outros pilares não são prioridade. E eu vivo uma eterna frustração. Então, essa motivação para você vencer o quadro de síndrome fúngica, vencer a candidíase, precisa estar nutrida, essa base precisa estar ali, ter o seu comprometimento para que você alcance tanto a questão da alimentação, do sexo, do sono, da hidratação. Fisiologicamente, sem isso, você não avança para a vida e não avança em outras questões que você deseja, que envolve tudo aí que a gente fala de vida, tá certo? Então, por que eu quis trazer essa pirâmide da teoria de Maslow? Porque eu vi que muitas bem nutridas, antes de entrarem no método, muito dos questionamentos e dos gatilhos que estavam sendo ativados de desorganizações na vida, tá acontecendo uma queima de fogos aqui, eu não sei o que tá rolando, se tá tendo jogo alguma coisa, acho que vocês não estão nem escutando. Então, antes de entender o que estava acontecendo ali, por que ela não conseguia entender o que o corpo digere bem, o que o corpo absorve melhor, por que estava com aquelas queixas, por que a pele não está bonita, por que há uma queixa de repetição, uma infecção de repetição, porque o adoecimento sempre acontece, por que não há o equilíbrio fisiológico? Por que isso está acontecendo? Vocês conseguem pensar aí por que esse desequilíbrio acontece? Todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Você está passando talvez pela primeira, pela 10ª vez. Eu passei quando estava no quadro de síndrome fúngica. Em algum momento a gente se perde aí nesses blocos, nessa pirâmide, que não é necessariamente uma pirâmide. Pensa que é em blocos que a gente vai flutuando nesses blocos. Em algum momento a gente está numa parte de estima, no outro pode dar uma balançada na segurança, outro pode dar uma balançada no amor, mas essa base, essa estrutura fisiológica, ela não pode desabar. Se ela desabar, todas as outras ficarão comprometidas. E aí não tem o que a gente faça com a nossa vida, não tem nada que a gente consiga realizar sem essa base fisiológica. Eu reforço e repito isso aqui a você, para você entender e entender do teu ponto de vista o valor que tem a nutrição. Caso contrário, você entra aqui, acompanha os conteúdos, de novo na busca em tapar o sol com a peneira, em aliviar o sintoma, em buscar algo que vai moderar aquilo que fisiologicamente está em desorganização. E não adianta, não resolve. Eu contei na semana passada, que eu fiz live domingo também,
que uma colega minha apareceu com candidíase e ela comentou que estava trabalhando muito, a rotina dela estava desequilibrada, muito trabalho, e ela achou que a candidíase dela estava sendo causada por conta do estresse, do excesso de trabalho. Mas o excesso de trabalho, no caso dessa minha colega, vem decorrente do quê? É só uma questão, porque eu estou trabalhando muito e por isso eu vou adoecer? Então, a base fisiológica dela estava totalmente desorganizada. Então, a alimentação dela não estava sendo suficiente para nutrir as células dela, o funcionamento do corpo dela. A imunidade, claro que não vai funcionar do jeito que deveria. Ela não estava se sentindo segura. Isso porque dentro ali da rotina do trabalho dela, claro, existem diversas contas que precisam ser pagas e tudo mais quando você está investindo em projetos novos. Só que o mínimo que ela poderia fazer pelo corpo dela, que é cuidar da fisiologia, para que ela estivesse segura nessa base e poder avançar para a outra parte, a parte da segurança e assim por diante, essa base, ela não estava dando bola, ela não estava conseguindo enxergar isso. E claro, mostrando aqui para você, é muito simples, uma base, claro que a gente tem que dormir, comer, se alimentar bem para poder sobreviver. Sobreviver. Mas viver de fato, que é aquilo que você deseja, que não é com doenças de repetição, com queixas aí persistentes, isso não é sobreviver. É sair dessa base fisiológica desequilibrada. Está conectando aí? Quem quer só sobreviver é a pessoa que vive indo em farmácia e comprando a medicação e usa a medicação repetidamente. Ela não liga, ela não se importa com a fisiologia dela, ela não se importa com a realização pessoal, que é esse topo ali da pirâmide. Como assim, Sheila, ela não liga para essa questão da realização pessoal? Porque ela não vai conseguir dar o máximo. Dificilmente uma pessoa que precisa usar de forma desnecessária, uma coisa é caso de internação, doenças graves, caso de vida ou morte, é uma situação específica. Agora, algo que é controlado pela nossa fisiologia, pela nossa alimentação, nossa nutrição, aquilo que eu consigo organizar, melhorar, suprir, para que eu consiga trabalhar os outros blocos aqui da motivação humana, aquilo que eu tenho controle. Se eu fico mascarando esse problema, eu não consigo trabalhar a realização pessoal no ápice. Eu sempre vou eu acho que estou fazendo no meu máximo, mas não estou. Eu acho que eu tenho estima, mas eu não tenho, porque dificilmente uma mulher terá uma estima, confiança, vai se sentir ótima, abrindo o tempo todo uma pomada, tomando uma medicação de repetição para tratar um quadro de candidíase ou qualquer outra questão fúngica. Mascarar numa emergência, numa situação assim, eu não aguento, não tô suportando, eu preciso mascarar, foi prescrito aqui pelo médico, é uma necessidade para eu poder trabalhar amanhã, para eu poder fazer minhas coisas, isso tá ok. Todos nós fizemos ou faremos isso em algum momento da vida. O que não pode é uma mulher adulta recebendo essa informação aqui como você está, comprometida dentro do desafio. Hoje é o dia 0, cada dia teremos uma conversa diferente. Então, comprometida é não dar bola para aquilo que vai corrigir a causa. Então, passou já dessa fase. Você não está mais totalmente perdida sem saber o que fazer. A partir do momento que você encontrou a informação de que não é a pomada, não é o remédio que vai resolver, porque isso não é a Sheila falando. Isso foram as suas tentativas, porque se você me encontrasse aqui a primeira vez e eu falasse isso pra você, sem você ter tentado, fosse a primeira vez que você ia tomar a medicação, você não ia dar bola pra isso que eu estou falando. Mas você já fez isso várias vezes. Então você já tem a prova.
E a tua motivação em viver, em continuar a tua vida, que com certeza daqui para frente você vai colher mais frutos, muitos frutos, mais frutos no sentido que eu digo comparativo com aquilo que você estava fazendo antes. Então é a sementinha lá do feijão que a gente plantou na infância para ver o tempo ali de crescimento, de brotar, de germinar. Se eu planto com uma medicação, o que eu vou colher? Eu vou colher, mascarei o sintoma e a bula tem lá os efeitos colaterais. Então, beleza, eu precisei fazer isso, é algo emergencial. Daqui pra frente, eu entendo que eu preciso suprir essa questão fisiológica. E essa questão fisiológica, ela não é difícil de ser feita, de ser compreendida. Não é difícil, é simples, porém exige que a pessoa esteja disposta a aprender. Como assim? Eu estou aqui acompanhando o conteúdo e eu estou querendo aprender, mas quando você vai lá no consultório, então consultório médico, ou quer passar em uma consulta isolada para resolver o seu problema, isso não é aprendizado. Aprendizado é esse papo que a gente está tendo aqui. A gente está iniciando, né? Porque isso aqui é o início de uma conversa. É uma introdução aí para o nosso desafio. É uma reflexão. O porquê que eu adoeci, porquê que eu não saio do processo de adoecimento e qual é a realização pessoal que eu quero alcançar quando tudo isso passar. E aí dentro da realização, dentro da pirâmide, dos blocos, aí vem o ambiente, os gatilhos, que vocês escutarão eu falar aqui com uma certa frequência. E esses gatilhos que muitas vezes algumas pessoas falam assim, é o estresse isolado que está causando meu problema, é uma situação ruim, que eu estou desconfortável, que causou isso. Saiba que dificilmente esse estresse, essa situação isolada, não está associada com alguma coisa fisiológica da alimentação. Essa pessoa não consegue se nutrir, ela não sabe ainda se nutrir. Ela sabe matar a fome dela. Ela sabe comer aquilo que foi ensinado culturalmente pela família dela, pela rotina dela, aquilo que ela acredita ser bom para ela. Mas para vencer um quadro de síndrome fúngica, aquilo que você crê ser o melhor para você naquela fase, uma situação que você usou, por exemplo, um antibiótico, um corticoide, um antifúngico, nessa situação, aquilo que você acredita que come para se nutrir, nem sempre é o que de fato vai fazer isso. E juntamente com a situação de estresse, que pode ser um estresse ambiental, de alguma coisa que aconteceu, uma cirurgia, algo emergencial, ou alguma situação de estresse familiar, como tem aqui na pirâmide amor e relacionamento. Vamos supor que você passou por um quadro de divórcio, ou brigou com seu marido, com seu namorado, com seu amigo, alguma situação assim. Você esteja desconfortável com alguma situação, e dentro dessa situação isso pode ativar um gatilho. Esse gatilho isolado, sem estar em desequilíbrio ali com a fisiologia, dificilmente, não estou falando que não vai acontecer, mas dificilmente vai gerar um quadro de candidíase de repetição e síndrome fúngica. O fungo oportunista, ele age quando fisiologicamente você solta as rédeas. Você não consegue visualizar que você está soltando essas rédeas. Você consegue visualizar no final de semana? Então passou aí sábado, domingo, se você soltou as rédeas, ou se você nem sabe. Eu nem sei o que é terapia nutricional, Sheila. Eu nem sei se eu estou segurando rédeas ou não. Alguma coisa da parte antifúngica você consegue entender e se comprometeu em fazer? Alguma coisa que você viu aqui no Instagram? Porque partindo dessa motivação em querer se curar, se tratar, a
partindo dessa base fisiológica muito bem organizada, todas as outras que você passa por desequilíbrio, seja a segurança do seu trabalho, do ambiente que você vive, que você mora, realizações amorosas, amizades, esses outros pontos que são de extrema importância para que a gente tenha uma vida feliz e para que a gente possa transcender. Por que eu quero transcender, que já é o topo do topo? É quando a gente está mais preocupado com o outro do que com a gente mesmo. Quando eu consigo cuidar mais do outro, questões sociais, quando eu já estou com tudo isso aqui suprido. Eu ainda não estou com tudo isso daqui suprido. Vocês estão já com todas essas bases da pirâmide? Isso faz parte do crescimento da vida. É claro que não envolve só isso daqui, né? Isso aqui foi uma teoria lá de 1940. Como eu disse, não foi em formato de pirâmide, foram blocos. Mas que isso traz uma reflexão para a nossa existência. E o que a gente está fazendo hoje, se o que de fato eu estou fazendo hoje por mim, pela minha vida, está de acordo com aquilo que eu desejo vencer, tratar, curar. Aqui no caso, candidíase e síndrome fúngica. E quanto aos alimentos que vocês não gostam de comer, que eu vejo aqui que vocês estão comentando, eu não gosto de comer verdura, existe uma série de alimentos. Fisiologicamente, você consegue atingir as demandas do seu corpo com alimentos ou com suplementos. Isso é algo que em 2022 não é um problema para você. O que talvez falte aí do outro lado é a informação, a educação do que você tem que fazer para suprir isso. E o nosso lado infantil, o nosso lado adulto, o tempo todo eles estão ali, digamos, brigando. Eu passei por isso também. Então a gente tem ali as nossas vontades, os nossos desejos infantis. E a gente vai ter isso até o nosso último dia aqui na Terra. Por isso que a gente volta a ser criança na velhice, né? Mas enquanto a gente não chega lá, a gente fica com esses altos e baixos em relação ao que eu tenho que fazer e ao que eu quero fazer, o que eu preciso fazer e o que eu quero fazer. E quando entra a questão de paladar infantil, alimentação correta para a síndrome fúngica, que é a terapia nutricional antifúngica, que é aquilo que eu ensino dentro do método, quando a gente entra nessa parte, não quer dizer que você não possa ter os seus gostos, a sua cultura, o seu padrão de se alimentar. Isso daí é cultural, é algo seu. O que você precisa fazer dentro do processo para eliminar o supercrescimento de fungos, o biofilme de fungos, que você vai aprender mais sobre isso dentro do evento, um pouco mais para frente, é você introduzir aquilo que é o mínimo necessário para a sua fisiologia funcionar de forma correta e faça com que você não tenha os quadros de repetição. Então, esse mínimo precisa ser feito por você. Tem gente que quer fazer o máximo por outras questões, por outros desejos, por outros anseios em relação à performance do corpo. E isso é um ponto. Mas existe um mínimo que você consegue fazer e você consegue alcançar o resultado necessário para vencer ali a candidíase e a síndrome fúngica. A partir do momento que você entende isso, em qualquer situação que você passe pelo risco de ter o supercrescimento de fungos, vamos supor que você vai fazer uma cirurgia para tirar um dente. Eu dou sempre esse exemplo aqui porque é muito, muito simples e todo mundo já passou por isso em algum momento. Você vai tirar um dente do siso. Aí dentro desse processo de tirar o dente do siso, você vai usar um antibiótico. E aí você vai ficar fazendo o que quando você está tomando ali o antibiótico? Comer 4 potes de sorvete, mergulhar no miojo, comer várias coisas. Não, ali é um momento que você precisa ativar o seu lado adulto. E você sabendo que o antibiótico aumenta a chance de você ter o quadro de candidíase, você se compromete dentro daquele período a cuidar da sua alimentação para que você controle aquilo que vive dentro de você. Você evita o quadro de desequilíbrio, que é chamado de disbiose, você controla a sua fisiologia e você fica em paz com o seu corpo. Consequentemente, você consegue, depois dessa situação, trabalhar os outros
pilares, os outros blocos da vida, sem que a sua fisiologia esteja desequilibrada e te cause tormento. E antes de saber o que se tem, a Josi colocou aqui, quais alimentos que devo comer, quais alimentos que devo incluir, antes de entrar no que se deve fazer, seja para eliminar biofilme, seja para alimentação, precisa se entender a motivação que te fez desligar a sua fisiologia. Caso contrário, você vai começar de novo um processo, vai fazer por um tempo, vai abandonar e o problema vai voltar. E vai falar assim, eu fiz ali o que a Sheila falou, mas não funcionou. Não é que não funcionou. Vamos entender aqui o processo antes, por isso que são princípios. Vamos entender os princípios para que você resolva a sua questão e dali para frente você consiga tocar sozinha sem ter a necessidade de ficar visitando consultórios mensalmente para resolver um quadro fúngico. Isso não é necessário. Por isso que eu ensino passo a passo dentro de um curso, dentro de um método, tá bem? É esse o objetivo. A Paula comentou que no entendimento dela, os médicos levam a crer que realmente será tratado com algum medicamento. E como leigas acabam sendo induzidas a continuar a se medicando. Não é a questão de ser leiga, Paula. É a questão... a cultura da medicação foi ensinada para todo mundo, para mim também. Eu também usei medicações para micose. Eu também usei corticoide para desidrose. Eu também tomei antibiótico para tirar o dente do siso sem saber que eu precisava cuidar da minha alimentação. Por quê? Dentro dos protocolos que é orientado ali para a classe médica, o que tem que ser feito, é algo que precisa ser muito ágil e muito rápido. Ele não está se importando com a vida da Paula como um todo. Não está se importando com a motivação humana da Paula depois de passar ali por aquele protocolo. Essa busca, infelizmente, claro que existem as exceções de profissionais que vão se preocupar e vão se orientar. E tem também o nosso momento, a nossa fase de vida que a gente está com maturidade para poder escutar também as orientações. Porque às vezes a gente não está. A gente está numa fase de vida que a gente não está muito ligando para a fisiologia, para as questões básicas. A gente quer muitas vezes suprir no sentido de... Eu quero camuflar muitas vezes o que eu estou sentindo para eu não enxergar tudo isso daqui. Tudo isso que está aqui na tela, quando você para pensar e tudo mais, analisar, isso dá um certo trabalho. E é por isso que entra os vícios. Então, vício em cigarro, vício em álcool, vício em drogas. E aí tem outros vícios também, vício em alimento. Onde eu mascaro, onde eu quero tirar da minha frente o problema. Eu não quero pensar sobre isso porque dói muito eu mexer nisso. Isso é muito mais profundo do que essa pirâmide de Maslow. A gente não vai entrar nesse ponto aqui. Mas o que eu quero dizer a você é que dentro da situação que nós vivemos, do mundo que nós vivemos, o trabalho ali da indústria farmacêutica e de médicos, muitas vezes de convênio, a maioria deles, é para suprir aquela necessidade básica humana ali de não sentir aquilo ali. É mascarar o sintoma. Porque quando você vai ali na busca conversar com um profissional, vamos supor, você vai numa emergência conversar com um ginecologista, ou você passa numa consulta com um dermatologista, se for um caso de micose, são 2 exemplos, você não vai em busca de aprender uma terapia nutricional antifúngica. Você foi na busca da medicação. Porque você nem sabia que existia essa parte da alimentação. E talvez se soubesse, e fosse a primeira vez, como eu dei de exemplo aqui, fosse a primeira vez que você estava sentindo o quadro, a gente tem uma tendência a escolher o que é mais volátil, o que é mais... isso aqui eu tomei e não penso mais nesse problema agora. Por quê? Porque, eu tenho que resolver isso aqui na minha família, eu tenho que resolver uma questão aqui do meu trabalho e eu não quero pensar em mim, na minha saúde, na minha fisiologia agora. Eu já fiz isso também. Quem nunca? Então, existe uma fase da vida, existe um despertar que ele acontece de forma individual
E em situações diferentes, às vezes por dor, às vezes por amor. Às vezes uma pessoa que está assistindo isso aqui nem tá tão ruim o negócio e ela já pode se motivar a ter cautela. Se ela precisar usar a medicação, ela já vai saber como que funciona, que existe uma terapia nutricional antifúngica que precisa ser aplicada. Opa, nem sabia que tomar antibiótico aumenta risco para fungos. Eu não sabia essa informação, agora ela já sabe. Agora o quadro de uma pessoa que está numa situação ali emergencial, com coceira, igual a situação da amiga que eu dei na semana passada e contei aqui novamente, ela não queria melhorar a fisiologia dela. Naquele momento ela só queria mascarar o sintoma, então ela queria aliviar a dor, porque ela tinha um encontro, então ela tinha ali algo marcado, ela não queria parar para pensar na nutrição dela, no funcionamento do corpo dela, o fato de estar sem se cuidar, o fato de estar acima do peso, o fato de estar se sentindo insegura com alguma coisa que normalmente é com relação à estima, ao que ela estava vendo. Então ela só queria mascarar, usar pomada para ir tomar uns drinks e encontrar uma pessoa. Naquela situação era aquilo que ela queria. E talvez você já tenha passado por isso também. Eu já passei também. Então nessas situações assim você não está disposta ainda a tratar a causa. Você está ali só para aliviar. Só para aliviar. Tá? Então, essa motivação, essa pirâmide aqui de Maslow de motivação humana, ela é usada para várias coisas. Usei aqui como uma referência para a gente conversar sobre síndrome fúngica, candidíase, mas ela é usada para outras avaliações. Você olhando isso daqui, essa pirâmide, o que você vê que está, tirando a parte fisiológica, que a gente já discutiu aqui, que é a parte da alimentação, que eu sei que quem está acompanhando aqui o conteúdo está em desequilíbrio, caso contrário não estaria vivendo a candidíase e a síndrome fúngica, tirando a alimentação, o que você, enxergando aqui nessa pirâmide, o que você vê que está em desequilíbrio aí do outro lado? Que você vê que está em conflito, tem alguma coisa que você precisa melhorar. Coloca aqui nos comentários para eu saber. Isso de qualquer parte da pirâmide, seja de estima, realização pessoal, amor, relacionamento, segurança, de todos esses pontos, o que está mais em desequilíbrio, o que você percebe assim, aí, são essas questões aqui que eu percebo que estão me chateando e que eu desejo melhorar e evoluir. Coloca aqui nos comentários para eu saber. Igual a Ivonete colocou aqui, não tenho nenhum desses assuntos, mas o estresse acaba com tudo. Agora eu não sei se é a questão da pirâmide ou a questão da candidíase e da síndrome fúngica. Se existe uma situação de estresse acontecendo, há algo que você não está conseguindo resolver. Isso impacta seu cortisol, que impacta a insulina, e isso faz com que você esteja com a alimentação desequilibrada. Tem alguma coisa na sua alimentação que pode estar desajustado. E isso pode estar acontecendo há meses, há anos ou há alguns dias. Depende de quanto tempo você está nessa situação de estresse. Dificilmente uma pessoa que está vivendo uma situação de estresse contínuo, não tô falando de estresse, aconteceu um problema hoje aqui, estresse contínuo, essa pessoa consegue manter uma alimentação dentro daquilo que é necessário para nutrir o corpo dela. Ela vai buscar conforto na alimentação de forma muito frequente, porque ela está angustiada com esse estresse, tá? Não estou falando do estresse pontual, estou falando uma vida regada de situação que não se resolve. Sabe aquele problema que você deixa para depois, e aquilo ali tá no seu cérebro, você tá ali alimentando aquilo. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Trabalho, o sexo, quase tudo. Trabalho, sexo, intimidade sexual, libido, realização pessoal. Talvez aí envolva a questão do trabalho, segurança, relacionamento. Vocês percebem que conforme vocês vão colocando aqui o que cada uma está sentindo, que tem alguma coisa que está em desequilíbrio, que
que está desajustado, nem sempre é assim. A pirâmide, ela acontece na nossa vida, isso aqui está, se eu não tenho segurança, então quer dizer que não tem nada acontecendo na outra parte, ou se eu estou dentro da realização pessoal, quer dizer que não pode acontecer nada ali na parte da fisiologia, da segurança. Por isso que não era uma pirâmide, foi transformada em uma pirâmide só para ficar mais fácil o entendimento. Mas ela não era uma pirâmide porque isso aqui pode se misturar. Em várias situações eu posso estar com isso aqui desorganizado, misturado com essa outra parte. E eu já sabendo disso, e eu tenho escrevendo isso, igual vocês colocaram aqui, você tomando consciência. Quando a gente escreve o que está acontecendo, quando a gente para analisar, a gente toma consciência da situação. E o processo fica muito mais fácil. Quando eu não entendo o que está acontecendo, quando eu não sei a base, quando eu não sei a causa, quando eu não consigo enxergar o porquê, fica tudo misturado. É a neblina mental que está atrapalhando a evolução no processo. E vocês colocando aqui, igual, por exemplo, a questão do sexo. É claro que uma pessoa que fisiologicamente não consegue nutrir o próprio corpo, não porque não quer, mas porque não tem as referências necessárias para manter esse corpo bem nutrido. É por isso que eu chamo as bem nutridas de bem nutridas. Manter esse corpo bem nutrido faz com que o seu corpo disponibilize nutrientes para que os seus hormônios funcionem da forma correta e você tenha libido. Mas pensa, como eu vou ter uma libido, os hormônios do prazer e bem-estar? A gente vai falar um dia, dentro dos princípios, só dessa parte fisiológica do feminino, tá? Então, da fase da fase lútea e da fase ovulatória, porque entender isso traz muita paz para dentro do ciclo menstrual. Você entende muito o que acontece aí do outro lado, qual é o momento que você produz mais, qual é o momento que você fica mais introspectiva, mas isso é um papo para outro dia. Voltando aqui na parte da libido, você, com quadro de infecção de repetição, o teu organismo não está preocupado em produção hormonal para você transar, para você fazer sexo. Ele está preocupado com o seu sistema imunológico em combater esse biofilme de fungos. Então, a briga ali do sistema imunológico é em combater o supercrescimento de fungos. Você não vai ter desejo mesmo. O desejo é muito mais pensar, visual, imaginar, mas fisiologicamente, biologicamente, produção hormonal, para isso, fica em segundo plano. Então, a sua libido, ela volta a partir do momento que os seus hormônios ficam regulados, desde que a sua microbiota esteja regulada também. E essa palavra microbiota nada mais é que são os bilhões de bichos que vivem dentro de nós. Todos nós temos bilhões desses bichos. E os fungos fazem parte dessa colônia. Desde sempre. Então, nós temos a colonização de fungos aqui dentro do corpo. A oportunidade do crescimento para nos causar uma doença vem dessa base fisiológica em desequilíbrio. Maslow nem fez isso daqui pensando em candidíase e em síndrome fúngica. Ele fez isso aqui pensando na motivação humana. Mas claro que quando eu trago aqui o conteúdo a vocês, vai fazer conexão, né? E eu sei que tem muitas mulheres que colocaram aqui há 1 ano, 10 anos, 16 anos. Saibam que essa base da nossa nutrição, da nossa vida, nem sempre a gente tem essa compreensão desde quando a gente se torna adulto, né? Então, lá com os 18 anos, a gente entende que isso aqui precisa ser muito bem organizado para que a gente tenha uma vida ótima. Não é explicado pra gente, e como eu disse, nem sempre a gente está aberto para ter maturidade para receber essa informação, se alguém vai passar isso para nós. Agora, saiba que independente dos anos de vida que você está passando pelo quadro de candidíase e de síndrome fúngica, você pode sair desse quadro. Quem não pode sair do quadro, quem não vence o quadro, é quem está internado em UTI. Dificilmente uma pessoa que está com quadro de Candida auris, um caso severo,
ela consegue sair ali daquela internação, porque nem tem tratamento para isso. Mas os quadros de infecções de repetição, que são esses que vocês estão vivendo, isso tem sim tratamento. Agora, lembre-se da nossa pirâmide, da nossa conversa de hoje. Vou tirar aqui os comentários só para vocês conseguirem ver a pirâmide quem entrou depois. Lembre-se da nossa conversa de hoje. Já vou olhar aqui os comentários de vocês. A fisiologia, nós mulheres, os homens também, mas aqui o papo é feminino, né? Nós mulheres precisamos dessa fisiologia muito bem equilibrada para que os hormônios funcionem muito bem. Nós temos uma ondulação hormonal que o homem não tem. Ele não tem isso. Então, o nosso processo de entendimento do corpo muitas vezes vem só com a maturidade. Às vezes a mulher começa a entender o funcionamento do corpo lá pelos 40 anos. Antes disso, não sabe nem o que é a fase lútea, a fase ovulatória, não entende os altos e baixos, que a gente vai conversar sobre isso dentro dos 12 princípios, que a gente vai começar amanhã de manhã, cada dia uma pitada de algo que você vai conseguir colocar dentro da sua rotina. Mas veja, com essas alterações, com essas ondulações hormonais, se essa base fisiológica ela não está sendo nutrida, a tua vida vai ser um caos. E como dar um antídoto para o caos? Através de um fármaco. É por isso que você deve conhecer tantas pessoas que começaram a tomar uma medicação e depois já estão tomando 5, 10 medicações. Começou com uma, depois toma uma para essa parte do corpo, depois toma uma para a questão psiquiátrica, depois toma outra para uma questão... e aí vai. Tá? Ai, que bom, Celso. Eu fico feliz aqui em ler o seu relato. Parei para ver. Legal. A Celsa colocou aqui que no caso dela, os antibióticos que ela tomou 2 vezes. Não necessariamente quando a gente toma um antibiótico, a gente vai desenvolver o quadro de candidíase. É por isso que entra a construção da base, a fisiologia muito bem equilibrada. Entra a terapia nutricional. Agora, se você recebe a prescrição, tá? Você passa por uma situação emergencial, você recebe a prescrição e você ignora o fato que você tem que olhar para a sua fisiologia, com certeza o supercrescimento de fungos vai se aproveitar. A oportunidade, ela surgiu. Tá? Tô lendo aqui os comentários, que subiu aqui os comentários, eu não consegui acompanhar. Bom, pessoas bem nutridas e futuras pessoas bem nutridas que estão acompanhando o conteúdo. A partir de amanhã, a gente começa de fato, efetivamente, o nosso desafio. Então, serão 12 princípios que eu trarei a vocês para que essa construção aí da base seja muito bem feita, muito bem organizada, para quando você chegar lá no evento, você já saiba de fato o que você quer fazer dali para frente. O evento, ele é gratuito, não tem custo nenhum para você. O método, sim, ele é pago. Eu já falo isso aqui desde o começo, porque tem algumas pessoas que não sabem como que funciona o método, têm dúvidas, acham que isso aqui que eu estou oferecendo é o método, são coisas diferentes. O método, a nova turma, começa dia 30, mas antes disso você não fica desassistida. Eu trago aqui informações para que você já comece a avançar e você compreenda, entenda o porquê até esse momento você não colheu os frutos que você desejava. E quem olhou essa pirâmide aqui de Maslow, que nunca tinha visto, ou já tinha visto e não conseguiu associar isso com candidíase e com síndrome fúngica, quem conseguiu já coletar, pegar ali, pincelar, pegar essa informação e trazer para a sua própria vida, para a sua existência, já começa a ter resultado a partir de hoje. Você conseguiu pegar? Coloca aqui no
nos comentários. Quem fica ali perdido, está acompanhando o conteúdo, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ou está buscando uma orientação, uma pílula isolada, ainda está com as suas necessidades fisiológicas totalmente desorganizadas, e essa pessoa dificilmente ela sai do quadro. Não é o teu caso, não é por isso que você está aqui, tá bom? A Beca perguntou aqui do método. Beca, eu não vou falar agora do método porque a nova turma só abre dia 30, tá bem? Mas como eu disse, enquanto isso não acontece, eu vou trazendo os conteúdos aqui para que vocês avancem, tá? E aí quando chegar próximo da abertura eu passo todas as informações. Sobre anticoncepcional, Cris, que você perguntou, eu acho que tem muitas mulheres que estão aqui que têm essa dúvida. Você consegue vencer a candidíase e a síndrome fúngica tomando anticoncepcional? É possível. A reflexão que eu vou trazer aqui a vocês, que a gente vai conversar dentro dos 12 princípios, que a gente não vai entrar em detalhes nisso hoje, que não é o foco, é essa variação hormonal, esses altos e baixos hormonais que são necessários, então envolvem estrogênio, progesterona, testosterona. Isso é necessário para você ser mulher. O ser mulher não é só a gente procriar, para colocar filhos no mundo, é um papel e uma escolha que nós temos, mas o ser mulher depende dessas variações. E toda vez que a gente mascara isso com uma medicação, que a gente oprime os nossos hormônios, a gente impacta nessa parte aqui da pirâmide, que é a parte de realização pessoal, estima e também amor e relacionamento. E o que você já pode refletir não é parar de usar a partir de agora, interromper o uso, porque aí você vai ficar com medo de engravidar, enfim, não é isso que você tem que fazer, mas é se organizar e a partir das informações que você vai receber aqui, é parar para analisar o que é ótimo para você, para sua vida, para sua existência. Então, é uma tomada de decisão que você vai ter conversando consigo, né? Sendo você uma só, né? Quando a gente está em nível avançado, nós nos tornamos um único, a gente não conversa com a gente mesmo, mas aí é uma conversa filosófica aí para outro momento, mas também com o teu médico de confiança, tá? Resumidamente, a medicação, o anticoncepcional não vai te impedir de vencer o quadro, mas vai te impedir de outras coisas, tá? Qualquer método contraceptivo que tem hormônios. Amanhã eu vou fazer a live com a doutora Camila. A live vai acontecer às 9 da noite. E a gente vai conversar sobre candidíase de repetição. Vai ser muito legal. E aí, a gente vai entrar nessas questões de método contraceptivo também. Então, para quem tiver dúvidas sobre isso, é legal estar na live da noite, tá certo? E de manhã, a gente vai conversar sobre os princípios. Então, começaremos amanhã, 12 princípios para o fim da candidíase. Depois, quando acabar essa parte dos princípios, vem o evento para quem está cadastrado. Então, quem quiser receber os materiais do evento, entra no link do perfil que está aqui no Instagram. Então, você entrando lá pelo WhatsApp ou pelo Telegram, você recebe todos os materiais e você vai participar efetivamente do evento, tá? Que não é por aqui, não é pelo Instagram. Enquanto esse evento não chega, a gente vai conversando sobre os princípios por aqui, tá certo? E as lives da noite são lives que vão acrescentar a opinião de outros profissionais. Não quer dizer, bem nutridas, que todos esses profissionais que eu vou trazer aqui, que você precisa ter esse respaldo para você conseguir sair aí do seu quadro. Mas é ampliar o aprendizado. Então, uma informação que você pega ali, que você guarda para você, isso pode ser útil num segundo, num terceiro momento. Então, é de grande valia você estar aqui, convidar outras pessoas também. Então, pessoas que você sabe que estão passando pelo quadro, ou até mesmo, quem é casada, chama o marido para assistir junto, porque faz com que ele compreenda o processo, compreenda o que você está passando, o que precisa ser feito, que muitas vezes ele não consegue enxergar a tua dor, porque ele não faz nem ideia qual dor seja. Ele nunca passou por isso, ele não sabe. Ele não faz ideia. Então, traga para assistir também,
traz a mãe, a amiga que precisa aí de orientação sobre candidíase e sobre síndrome fúngica, tá bem? Então começamos amanhã, 7h30 da manhã, 7h29, tá? Sempre essas informações dos horários das lives eu vou colocar nos stories. Então acompanhe os stories, se você, não lembro que a Sheila falou, acompanhe os stories que terão todas as informações. E a programação das lives também. Quando você entra aqui no perfil do Instagram, também tem um link de acesso, tá bem? Então, esse link você vê quais são os horários das lives que acontecerão aí durante a semana. Então, a gente vai nas próximas 2 semanas, vocês poderão ficar aqui comigo, juntinho, recebendo conteúdo, aprendendo e aplicando, tá? Então, é para assistir, para aplicar. Por isso, assista o conteúdo anotando, tá? Então, eu sugiro que você traga já um caderno, um diário para você poder anotar e não esquecer as informações, porque quando você fica só assistindo, você acaba esquecendo, tá? Falar com esse assunto com o parceiro é difícil. É difícil. Por isso que trazer ele pra live, então quando você estiver assistindo a live, eu digo é difícil porque eu sei que muitas de vocês falam isso, tá certo? Não deveria ser. Porque se é um companheiro, uma pessoa que você divide a vida, você teria que ter abertura para conversar sobre qualquer assunto. Mas isso é um outro papo para um outro momento, não é para esse não. Mas se essa pessoa que você se relaciona, você tem dificuldade de conversar sobre coisas íntimas, principalmente se você é casado com ela, talvez seja o momento de você convidar para assistir os conteúdos com você. Isso vai expandir a consciência dessa pessoa. E se essa pessoa não compreender o que você está vivendo, isso faz você refletir também outras questões aí da sua vida. Mas o foco aqui é você, não é ele, tá? Então, foque em você, esteja aqui presente. Se ele quiser participar com você, ótimo. Então, amanhã a gente se encontra, tá? 7h29 da manhã e à noite, live com convidados às 8 ou 9 horas da noite. Entra sempre nos stories para você acompanhar os horários que eu vou colocando nos stories e também no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, vocês receberão as informações. Qualquer um dos grupos que você entrar, você recebe o acesso, tá? Link do perfil, tem todos os detalhes das informações. Um grande beijo a vocês, bom descanso e seguimos!